Mais uma vez, com alegria, e também nós agradecemos os irmãos aí em São Joaquim para mais um privilégio na apresentação da Santa Palavra. Nós sentimos, eu em particularmente sinto a fraqueza na língua, mas nosso Deus, Ele sabe tudo. E também nós nós dois sentimos aquela grande distância entre nós. Vocês aí em Brasil, nós dois sentados aqui em Southampton, reunidos. Mas o nosso Deus, Ele sabe tudo, não é? Vamos ler juntos algumas passagens. Tem vários irmãos convidados para ler essas passagens para mim. Eu fui pensando isso de uma maneira melhor para todo mundo entender em uma maneira mais perfeita quando nós lemos juntos a Santa Palavra. Então, nossa primeira passagem em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Tem um irmão responsável para versículo 1 até 8. 1 até 8, por favor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas. Obrigado. Então, a segunda passagem, o mesmo capítulo 24, agora entre 13 até 33. 13 até 33. Obrigado. Lucas 24, versículo 13 até o versículo 33. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Obrigado. Então, vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 20. O Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 11 até 16. 11 até 16, capítulo 20. Ok? Alguém pode ler? Ok. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 16. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ultimamente, os versículos 19 até 20. 19 até 20, no mesmo capítulo, João 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém. Obrigado. Irmãos, passamos por dias de tristeza e também dias de desânimo, mas vamos encher os nossos corações com alegria hoje, não é? Eu fui pensando para alguns dias, quando nosso querido irmão convidou-me para fazer parte contigo sobre a vinda do Senhor.
A vinda do Senhor como Salvador, a vinda do Senhor como Rei. A vinda do Senhor como Salvador. Quando nós lemos estas palavras, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. A vinda do Senhor como Salvador. Mas, do outro lado, a vinda do Senhor como Rei. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Mas descobrimos a nossa querida irmã Alberto Trinque, ele pregava sobre esse assunto a semana passada. Vimos ver o canal do YouTube, essa mensagem que ele deu a semana passada. Mas eu fui pensando, hoje é um dia especial, não é? Quando nós lembramos a ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero levantar algumas palavras do texto e fazer uma aplicação para nós nestes dias de hoje. Mas vocês estão pensando, não tem aplicação aqui. Aplicação para o mesmo dia de hoje. Porque o texto aqui falava especificamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós temos a necessidade de lembrar alguma coisa. Porque a palavra de Deus fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Tem várias coisas aqui. Número 1, é útil para o ensino, repreensão, correção, educação. Com estes sentimentos fixos na cabeça, vamos iniciar a nossa leitura mais uma vez. Por quê? Em Lucas capítulo 24, nós queremos notar algumas diferenças entre as primeiras palavras aqui, no capítulo 24 de Lucas, as primeiras palavras do Evangelho segundo João, capítulo 20. Em Lucas, nós lemos, mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aos aromas que haviam preparado. Mas em João capítulo 20, primeiras palavras aí, versículo número 1, nós lemos, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida.
aqui em Lucas, nós lemos sobre os fatos. No primeiro dia de semana, tem a mesma coisa ali também em João, no primeiro dia da semana. Mas em João, somos introduzidos para Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro de madrugada. E também em Lucas, capítulo 24, nós lemos também sobre o fato, primeiros dias de semana, alta madrugada. Mas João adicionava algumas palavras aqui. Quando ele falava, sendo ainda escuro. Sendo ainda escuro. Escuridão, irmãos. Nós vivemos em dias escuros. Eu não estou falando sobre as dificuldades que todo mundo passa. Aí em Brasil, porque nós assistimos diariamente as notícias via Globo. Bom Dia Brasil, uma coisa nós conhecemos bem aqui. Nosso irmão, senhor Jaime, introduziu Bom Dia Brasil para nós. Pessoalmente, uma coisa bom para ouvir a linguagem da língua portuguesa e também para continuar a conhecer as notícias do país do Brasil. Vocês aí passam uma onda segunda desta Covid-19. Ouvimos sobre vários irmãos e irmãs doentes com Covid-19. E algumas passam para a glória. Por exemplo, a nossa querida irmã, Mary Alice. Para vocês, com certeza, nós entendemos perfeitamente vocês sentir muito a falta da nossa querida irmã. Sempre fiel. Sempre foi em todas as reuniões. A presença em toda a reunião. Aqui em Inglaterra, o nosso Deus, Ele estendeu as mãos sobre nós, cuida de nós. Conhecemos alguns irmãos, sim, que passam para a glória. Mas a situação aqui neste país é mais calma do que vocês têm aí, em Brasil. Então, irmãos, nós queremos vocês a conhecer, não só a nossa igreja aqui em Southampton, mas várias igrejas aqui em Reino Unido. Dobra o joelho em oração, pedindo ao Senhor para estender a mão sobre vocês aí em proteção. Mas os dias escuros. Satanás, ele queria dominar em todo respeito. Nas escolas, quando eles ensinam algumas coisas contra a palavra de Deus. Em as nossas vidas, normal, as coisas que nós vimos, as coisas que nós ouvimos. Irmãos, nós vivemos em dias escuros. João fala, ele deu para nós o entendimento. Lucas, ele falava sobre os fatos. Só isso. Mas o apóstolo João, ele introduziu alguma coisa sobre a realidade daquele tempo, os dias de escuro. Aqui em 24, Lucas 24, nós lemos também, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
preparação. Aqui em Southampton, neste momento, nós reunimos via Zoom. Tem vários irmãos idosos que não têm a força para reunir na igreja local, porque neste momento não era seguro por eles reunir desta maneira. Alguns outros têm medo para reunir pessoalmente. Mas, quando nós reunimos via Zoom, na parte da manhã, no primeiro dia de semana, cada irmão tem a necessidade de fazer a parte da preparação. Irmãos, nós também temos a necessidade de fazer a mesma coisa. Se nós reunimos presencial ou reunimos via Zoom, nós temos aquela necessidade de fazer a parte da preparação dos nossos corações. Por quê? Lembra em Levítico, quando nós lemos a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aroma agradável ao Senhor. Número 1, oferta. Quando nós entramos na presença do Senhor no primeiro dia da semana, para um tempo de adoração, para um tempo de louvor, irmãos, nós temos a necessidade de preparar os nossos corações para apresentar a nossa oferta em adoração e louvor. Se este aroma que ascende para o Senhor e é agradável ao Senhor. Elas levando os aromas que haviam preparado. Em Lucas, nós descobrimos aquele tempo quando 2 discípulos começam aquela viagem para Emaús. Nesta viagem, foi alguma coisa, eu não sei, uma coisa normal. Elas começam a caminhar para aquela aldeia chamada Emaús. Uma distante de Jerusalém, 60 estádios. Elas começam a conversa juntos. Imagina aquela conversa. Conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversam e discutem, o próprio Jesus se aproximou. E ia com eles. Eu vou dizer alguma coisa em respeito da nossa querida irmã Maria Alice. E eu não sei se toda a família tem Cristo Jesus, o próprio Salvador, mas existem alguns que têm e outros que não têm. Mas, para vocês, meus irmãos, vocês têm aquele conhecimento de aproximando do próprio Jesus. Aqui em a nossa passagem, ele começa a falar com eles. Ele fez uma pergunta. Ele perguntou: o que é isso que vocês preocupam?
itaquitas tratando uma medida que caminhais e eles pararem entre as cidades. Eles sabem sobre aquelas tristezas. Eles sabem todas as coisas, mas ele fez aquela pergunta. Irmãos, o nosso Senhor, Ele sabe tudo. Ele sabe os nossos corações. O entendimento das nossas mentes, os pensamentos em os nossos corações. Ele sabe tudo. Isso, um irmão. Jesus sabia o que eles já sabiam. Que estavam tristes. E o que ainda não sabiam. Que não tinha razão para estar triste. Mais uma vez. Jesus sabia o que eles já sabem. Que estavam tristes. E o que ainda não sabe, que não tinha razão para estar tristes. O mesmo Jesus, crucificado, colocado naquela túmulo, mas esses dois discípulos andando juntamente, conversando em respeito de todas as coisas sucedidas quando o próprio Jesus se aproximou. O mesmo Jesus, ele vai fazer a mesma coisa contigo também. Conosco aqui em Inglaterra. Mas é mais. É ia com eles. É ia com eles. Irmãos, quando nós sentimos a presença do Senhor conosco, não existe mais alguma coisa maior. Quando nós temos aquela experiência, a presença do mesmo próprio Senhor conosco. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os olhos impedidos. Por quê? Sim, foi um milagre. Com certeza. Nós sabemos, nós conhecemos. Mas eu quero levantar aquela palavra impedidos. Algumas vezes nós não entendemos, não vimos. Quando a mão do Senhor era estendida sobre nós. A presença do Senhor Jesus, a presença do Senhor fica conosco para sempre. A maneira nós temos esse versículo aqui em a nossa língua em inglês. Eu não tenho necessidade de ler aquele versículo uma maneira é contrário, porque significa mesmo. O Senhor, Ele fica conosco para sempre. Ele nunca deixou. Ele nunca saiu a nossa presença. Ele ficava conosco para sempre. Mas os discípulos aqui nesta ocasião, com os olhos impedidos, não reconhecendo o pessoa do Senhor Jesus. Motivo.
Algumas vezes, irmãos, tem algumas coisas que ocuparam mente, ocupar o nosso tempo, ocupar tantas coisas em as nossas vidas. E quando tem alguma coisa que não tem explicação em as nossas vidas, algumas vezes nós não reconhecemos a realidade. O Senhor andava conosco em um respeito, em particular situação. Por quê? Os nossos olhos fixam em uma coisa diferente. Nós andamos em um lugar diferente. As mentes bagunçadas com coisas deste mundo. Meus irmãos, em a nossa passagem aqui, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos do que reconhecer. Mas conosco, algumas vezes, os olhos impedidos, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, o Senhor Jesus começa essa conversa com eles. Ele falava sobre a situação. Imagina o surpreso de Cleopas. Ele respondeu dizendo: "És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias." Foi alguma coisa impossível em Jerusalém. Todo mundo sabia. Meus irmãos, a pregação do Evangelho. Quantas pessoas em São Joaquim da Barra, porque ninguém em São Joaquim da Barra tem motivo de dizer eu não sabia. As pessoas em São Joaquim da Barra, elas ouçam o Evangelho, elas recebem o Evangelho, mas elas não creem no pessoa do Senhor Jesus Cristo. Elas preferem a vida no mundo, elas preferem a vida normal, sem Cristo, sem esperança. Aqui em a nossa passagem, Cleopas expressa o surpreso. Se foi esse indivíduo que andava com eles, foi a única pessoa que não conheceu. Mas aquela aula que elas recebem, quando o próprio Senhor abriu a palavra para eles, falando direitinho a palavra de Deus, apresentando todas as coisas, entre Moisés até o fim, as coisas sobre ele. Então ele diz: "O necessitados de coração para crer todo o que profetas dizerem. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entristecesse na sua glória?" E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Que aula que recebe esta? Uau! Uma coisa maravilhosa. Mas, naquele momento precioso, aqui em Inglaterra, em Southampton, existe um desejos maior nos corações de cada irmão, cada irmã na igreja local aqui.
para reunir mais uma vez ao redor daquela mesa, para partir do pão, para tomar cálice. Mas neste momento é difícil. Em parte, a realidade é proibida. Mas, irmãos, isto é desejo. Imagina naquele momento, quando aqueles dois discípulos sentados ao redor daquela mesa, como o próprio Senhor, quando ele tomando ele o pão, abençoou e tendo a partido lhes deu, então se eles abriram os olhos e o reconhecerem. Mas ele desapareceu da presença deles. Mais uma pergunta para nós. Reconhecemos a mão do Senhor sobre nós? Isso é uma pergunta bem importante, irmãos. Com certeza, eu fiz essa repetição. Mas para mim, pessoalmente, isso é uma coisa bem importante. Se eu, Nigel, reconhecer a mão do Senhor na minha vida. Em João, porque o tempo passa bem rapidamente. Aquela mulher, Maria Madalena, ela permaneceu junto à entrada do túmulo chorando. Como aquelas lágrimas que caiu. E ela veio aqueles dois anjos, um sentados, uma cabeceira e outro aos pés. Aquela pergunta, mulher, por que choras? E elas respondeu, porque levarem o meu Senhor. Nota aquelas palavras, irmãos. O meu Senhor. Se nós colocamos em as nossas mentes, em todo aspecto da nossa vida, esse assunto, ele é o meu Senhor. Ela foi preocupada com nada, mas só com o Senhor. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou Jesus, mulher, por que choras? E quem procuras? Ela queria o corpo do Senhor Jesus. Eu não sei alguma coisa sobre a estátua dela, mas com certeza uma pessoa morta, uma pessoa bem pesada. Mas com aquele desejo que fica no coração dela, ela não preocupada com nada. Se você deu-me o corpo do Senhor, e eu o liberarei. Diz Jesus, Maria. Irmãos, um dia, em breve, eu creio com todo o meu coração, um dia em breve, vai ouvir nos lábios do nosso Senhor os nomes de cada um, o meu nome, Nigel. A resposta dela, mestre. Irmãos, não existe outra resposta. Mestre. Mas, ultimamente, irmãos,
A sair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo. Irmãos, durante estes dias, fui lendo algumas ocorrências quando alguns irmãos em Ásia e também em Saudita, Arábia, Paquistão, quando elas não têm os mesmos direitos que nós temos para reunir nesta maneira, a perseguição de crentes e alguma coisa extrema. Nós lembramos várias ocasiões também em Brasil, quando jovens, os outros também, sem medo, irmãos, proclamou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com portas trancadas, aquela casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Dentro dessa situação veio o próprio Jesus. Pusesse no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegrarem-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Irmãos, um dia em breve, quando nós vimos o rosto do Senhor, ouvimos a voz dele e pessoalmente, individualmente, quando nós vimos aquelas marcas do Calvário, aquela alegria, irmãos, não tem explicação. Quando nós entramos na presença dele, irmãos, passamos sim por dias de tristeza, por dias de desânimo. Mas, irmãos, lembra estas palavras. Mas, do fato, Cristo ressuscitou dentre as mortas, sendo ele as primeiras dos que dormem. Nosso Senhor Jesus, ele é vivo. Ele está sentado, sim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, com grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Agora ele está sentado, resplendendo na glória, sentado na majestade nas alturas. Irmãos, corações cheios de alegria, isso é nosso desejo para vocês hoje. Se o Senhor vai encher o coração de cada um, despachar a tristeza, despachar desânimo, mas encher a cada coração com esse fato que Cristo Jesus ressuscitou dentre das mortes. Ele está sentado na destra das majestades dos alturas. Um dia ele vai voltar para buscar vocês, a mim também, na presença dele. Amém.